Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar do filme Alma da Festa. É um filme bem-humorado, um filme gostoso de assistir, que vai trazer muitas reflexões aí sobre temas diversos, que a gente já vai conversar sobre isso. Mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual do filme, eu quero agradecer a você que está aqui no canal Tatiana Benites no YouTube e pedir que, já que você está aqui, deixa seu like para a gente, deixa seus comentários. Quanto mais comentários você deixar para a gente, melhor para a gente conseguir interagir, conseguir mais visualizações no YouTube. E também, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreve no canal também. E agradecer também você que está assistindo a gente pela TV Mundo Maior e ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Muito obrigada pela audiência de vocês. E deixe seu like também nos canais onde vocês estão. E deixe também os seus comentários, se vocês já assistiram esse filme, o que vocês acharam, o que vocês estão achando dos nossos comentários, da nossa análise espiritual. E se vocês não conhecem o nosso canal no YouTube, corre lá, entra no YouTube, o canal se chama Canal Tatiana Benites. Então, corre lá, se inscreve no canal, deixa o like nos vídeos e os comentários de vocês, tá bom? Muito obrigada pela audiência de vocês. Mas agora a gente vai comentar sobre o filme Alma da Festa. E eu vou chamar o Damião aqui para ele falar a nossa ficha técnica desse filme. Alô, alô, Tatiana Benites, alô, amigos que nos acompanham aí na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior. A sessão Pipoca Espiritual de hoje destaca Alma da Festa. Alma da Festa, o filme que tem aí a data de lançamento 30 de agosto de 2018. O diretor, Ben Falcone, 1 hora 45 minutos de duração, uma comédia, um drama. Em choque, após inesperadamente ser abandonada pelo marido, ela decide mudar completamente de vida, largando a dedicação exclusiva aos afazeres domésticos para voltar para a universidade, matriculada na mesma turma da filha, que no primeiro momento, né, Tati, odeia a ideia. Ela muda até de nome para Dick Rock, diverte-se como nunca, conhece o estranho mundo das fraternidades. E aquilo, né, Tati? É sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo de recomeçar, mas antes da gente começar a fazer uma análise espiritual aí desse filme, vamos rodar nossa vinhetinha, né? Agora que a gente já rodou nossa vinheta, a gente pode começar a fazer a nossa análise espiritual desse filme. Bom, o filme Alma da Festa, como o Damião falou, conta a história de uma mulher, né, que tem uma filha adolescente que está terminando ali, está no último ano dos estudos na faculdade, e ela deixa a filha na faculdade, né, desejando sorte e tudo mais, e quando ela está indo embora, o marido resolve dizer que quer a separação, que para ela é uma novidade, é algo surpreso e que ela não sabe como lidar. E aí ela se recorda que quando ela se casou, ela deixou de fazer muitas coisas para cuidar do casamento, para cuidar de filho, né? E assim como muitas mulheres, ela precisa se reinventar nessa nova fase, porque ela deixou de fazer muitas coisas que ela queria, que ela gostaria, para seguir o que o marido queria.
Então ela resolve que ela quer voltar a estudar. Só faltava um ano para ela terminar a graduação e ela volta a estudar. Acontece que ela volta a estudar na mesma faculdade da filha, que é a sua antiga faculdade. E também agora estão as duas no último ano da faculdade. O que, claro, vai causar grandes confusões ali, né? E que no primeiro momento, como disse o Damião, a filha fica bem incomodada com aquela situação, mas depois ela acaba se divertindo também com a mãe, né? Tendo a acolhida da mãe ali. Esse filme mostra pra gente que nunca é tarde para aprender, né? A gente vê muitas histórias aí na TV, né, que viram notícias, inclusive, porque pessoas de mais idade voltam a estudar ou começam a estudar. Pessoas que iniciam a alfabetização, né, depois de adultas. E não existe idade, não existe idade para estudar. O aprendizado, ele está aí para que nós possamos usufruir dele e a gente precisa, porque nós estamos aqui para aprender, para evoluir moralmente e, em segundo lugar, intelectualmente, ou seja, a gente vem para aprender de todas as formas, em todos os meios. Então, ela resolve continuar uma grande paixão dela, que era estudar e ter uma carreira, né? Só que é todo um desafio para uma pessoa que deixou a faculdade para depois de muitos anos voltar. Então tem essa adaptação, tem a diferença de idade, e aí a gente vai falar, né, do etarismo, tem muito isso, né? Porque as pessoas que estavam nas salas de aula naquele momento, naquele curso, eram todas jovens. E de repente vem uma pessoa com um pouco mais de idade que elas, com um pouco mais de vivência que elas, e daí acaba que essas diferenças são vistas, né? Mas que o recomeço é a parte importante, né, que a gente precisa considerar. E o recomeço não são só das relações, dos estudos, de tudo, né? A vida é feita de ciclos. E a gente precisa saber recomeçar, fechar esses ciclos, abrir novos ciclos. Aí a gente está falando de um casamento que não deu certo, de uma relação que não deu certo, de um trabalho que a gente saiu e que daí a gente vai voltar para começar um novo trabalho. Às vezes a gente muda de carreira, né, muda totalmente de área do que a gente estava fazendo para fazer uma outra, ou muda totalmente de área de estudo, né? Começa a estudar uma coisa, mas percebe que quer fazer uma outra carreira, e tudo bem. Não tem problema. Não tem problema a gente desistir, não tem problema a gente mudar, né? A única coisa que a gente não pode fazer é abaixar a cabeça e falar, ai, não consigo mais, eu não sou capaz, porque todos nós somos capazes, né? Então, o recomeço, ele é difícil, muitas vezes, mas ele é preciso, assim como a nossa encarnação também, né? A gente pode ver como um recomeço, a morte do corpo, aí a gente vai para o plano espiritual. No plano espiritual, a gente tem que se adaptar ou se readaptar, né? E depois a gente tem que voltar para cá também sobre uma nova condição. E daí a gente tem que se adaptar ou se readaptar também, né? É sempre um começo, um recomeço. E o filme fala sobre isso, né, Damião? Como é importante a gente conseguir saber recomeçar, né? E dar esse primeiro passo. Olha, e é lindo a maneira que você comentou, né, para aqueles que estão nos acompanhando, esses ciclos, né, sabe, que de repente se encerram e às vezes é sempre isso, é desafiador, né, mas no filme
Life of the Party, Alma da Festa. Essa comédia leve, essa história inspira por mostrar essa mulher que prefere se esforçar para recomeçar do que ficar chorando ali pelos cantos aquilo que perdeu. E essa nova fase que a Tati estava comentando mostra quando a vida pode ser divertida. E ela acaba se tornando a mais popular ali no lugar, né? Uma protagonista que decide se reinventar. E mais do que todo mundo já deveria saber, né? Aquela história, né? Mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. E recomeçar é essa oportunidade de evolução que envolve a renovação, a confiança espiritual, a busca ali por um aprimoramento íntimo. E isso pode ser feito abandonando, né, hábitos antigos, mudando o ponto de vista, focando em caridade, em amor, em perdão. E aquilo que a Tati disse, né, a reencarnação é vista também como um recomeço fundamental para a evolução, onde aquilo, né, gente, o esquecimento do passado nos permite ali resgatar erros e aprender com novas experiências. Emmanuel, né, nos deixou a seguinte mensagem sobre o tema: janeiro a janeiro. Renova-se o ano oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desface-te do imprestável, desvencilha-se do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora das aflições improfícuas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. No Evangelho segundo o Espiritismo, esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas no bem que podeis fazer. Olha só, hein? Esquecei o mal que vos foi feito e pensei apenas no bem que podeis fazer. A frase esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas no bem que podeis fazer é uma citação frequente atribuída a Simeão, um espírito que a transmitiu como instrução a Allan Kardec. A instrução de Simeão, da de Bordeaux, 1862, encontra-se no capítulo 10, item 15, do Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda, Tati, o perdão das ofensas. No filme também a gente vai ver um pouco dessa parte, né, do perdão, porque envolve muitas coisas, né? Quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta, deixa de fazer o que a gente quer, porque a gente se doa a alguém, a uma causa, né, a algum momento da nossa vida. Então, quando a gente, principalmente quando as mulheres se anulam, né, por causa dos filhos, por causa de um casamento, né, elas, depois de muitos anos, elas precisam se reinventar, elas precisam de se autodescobrir novamente, descobrir o que elas gostam, o que elas são, as suas essências, e isso é importante. Hoje em dia existem estudos de mulheres que têm mais de 60 e que elas começam a se descobrir a partir daí, porque ou os filhos já estão criados e elas não precisam mais se preocupar com eles, ou porque elas saíram de um relacionamento, ou porque elas precisam rever os seus horizontes, né? Porque elas se anularam por muito tempo. Então, elas precisam rever os conceitos de o que elas gostam. Elas já não sabem mais o que elas gostam, não sabem mais o que elas querem, porque elas deixaram tudo isso de lado por muito tempo. Então, esse filme faz a gente repensar nesses conceitos, né, de por que tem que ser assim? Não tem que ser assim, né? Todos os lados precisam ceder, e a gente precisa ver
até onde que a gente pode ir se sentindo bem, né? O filme também traz a questão do apoio, né? Ela vai para uma faculdade onde ela não conhece ninguém e a turma toda é muito jovem. E quando ela chega lá, ela é bem-humorada, é para frente, é aquela pessoa, né, ativa e tudo mais. Por dentro, ela pode estar destruída por causa da separação, que está fazendo ela sofrer. Né? Ela tem uma amiga, ela vai para outros lugares, a amiga apoia e tudo mais, mas é uma amiga que não está na faculdade com ela, né? Então, ela precisa fazer essa parte da faculdade sozinha, e quando ela não está lá, que ela está com essa amiga, ela consegue se abrir, mas ela consegue falar que ela tem raiva, que ela tem mágoa, que ela não está bem, né? Mas quando ela está num outro ambiente, ela veste aquela máscara para falar: aqui está tudo bem. E é coisa que a gente faz geralmente na nossa vida, né? Em alguns ambientes a gente tem que ser mais forte, em outros ambientes a gente pode mostrar nossa vulnerabilidade, né? E ela pega amizade com as meninas jovens, né? Começa a fazer parte até da fraternidade delas ali. E como uma pessoa mais experiente, que é mais velha do que as meninas novas, ela passa a ser aquela pessoa conselheira, aquela pessoa que apoia, que vai lá dar as dicas, vai dar os conselhos e tudo mais. É um filme animado, divertido também. Ela também faz várias besteiras, né? Comete várias gafes, né? Porque não condiz a idade dela para onde ela está e tudo mais, né? No ambiente que ela está, né? Ela fala, meu, não tem nada a ver comigo, né? O que eu faço aqui, né? Até ela conseguir se adaptar ao ambiente, às pessoas e tudo mais, porque não é a idade que faz o local, é a gente, a nossa essência, né? E daí ela começa a se adaptar às meninas, né? E da mesma forma que ela ajuda as meninas em algumas questões da vida dela, ela consegue também esse apoio, ela consegue também essa devolutiva, né? E o apoio, ele sempre faz bem, ele sempre vai fazer com que a gente se mova, né? Isso me faz lembrar muito da minha mãe, né? A minha mãe, ela voltou a estudar também, depois que a gente já era adulto, porque ela falou, eu quero passar num concurso público, colocou na cabeça que ela queria passar num concurso público, foi lá, foi fazer um concurso, daí ela falou, olha, fui ver meu diploma do segundo grau não vale mais, né? Porque a escola fechou e tal, e não validavam, né? E ela falou, não, eu vou fazer, então eu vou estudar de novo, né? E fez de novo o segundo grau, né? Para ter esse diploma, para passar no concurso público, e passou no concurso público, né? Então a gente sempre apoiou e falou: não, vai ter que fazer, e não sei o que, se precisar, a gente ajuda e tudo mais, mas o apoio ele faz com que mude tudo na nossa vida, né? Então, quando a gente puder apoiar pessoas que precisam, que querem voltar a estudar, né? Eu lembro de trabalhar com uma pessoa também, que ela trabalhava na limpeza lá da empresa onde a gente trabalhava, e ela falava, acho tão bonito, vocês sempre estão com um livro na mão, porque eu sempre tive mania de livro, e as meninas que trabalhavam comigo também. E daí eu lembro que eu falei para ela, bom, a gente pode te incentivar também, né? Se você quiser, eu trago livros para você. E daí eu comecei a levar livros, incentivar também, e hoje ela é super leitora, né, de vários estilos de livros diferentes, e eu lembro que foi um começo bacana, né, para ela, porque faz toda a diferença, né, voltar a estudar. E a questão de fazer o bem, né? Fazer o bem para o outro faz toda a diferença para a gente, né, Damião? Sim, como é importante, né, fazer o bem. E o filme destaca isso também, né? O filme
é a alma da festa, aquilo que a Tati estava falando, que era para ser um mico ali, se torna algo bom para ela, né? Sem spoiler, gente. Eu não vou dar spoiler de assistir o filme, mas o filme destaca aqui fazer o bem só pode te fazer o bem. Vemos essa concordância quando nos reportamos ao capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a parábola do bom samaritano também está sendo lembrada e exemplificada, e o bem, na sua maior pureza, que é o da caridade. A máxima de Kardec: fora da caridade não há salvação. E o Livro dos Espíritos, onde vemos a descrição feita por Kardec da postura que deverá ter aquele que quer trazer em si os atributos do homem de bem. Ao analisar tais atributos, concluímos que, do cerne do âmago do homem de bem, apresentado por Kardec, encontra-se a fórmula da paz, do espírito, fonte da saúde física e psicológica do indivíduo. É para isso que a doutrina dos espíritos nos direciona, porque nos conduz a entender que onde há amor, e onde há o sentimento de caridade e a ação na caridade estão presentes, qualquer prova fica mais leve, porque tiramos o nosso olhar, a nossa atenção das nossas próprias amarguras e passamos a olhar a dor do próximo, agindo para melhorar de algum modo a vida de nossos irmãos que percebermos estarem passando por provas até bem mais difíceis, mas isso tudo aparece ali no filme de forma muito natural, né, Tati? No filme acontece de forma natural, né? Eu acho que o processo é uma coisa natural. Quando nós somos pessoas que desejamos o bem do próximo, né? Fazer o bem é uma coisa que passa a ser natural. Mas isso não isenta a gente de pensar mal do outro. Não isenta a gente de julgar o próximo. E o filme também mostra esse tipo de coisa. De falar, eu quero me vingar, né? De mostrar um outro lado que todo mundo tem. Talvez não tenha a questão da vingança, mas a gente tem aquele olhar, né, de julgamento para as pessoas. A gente tem aquele olhar que não deveria ter, mas a gente tem, somos falhos. Né? Quem nunca falou de outra pessoa? Quem nunca comentou o ato do outro? Quem nunca julgou falando, mas eu faria melhor ou eu faria diferente? Né? Então, o filme também mostra a parte do fazer o mal, né? A parte da vingança, do pensamento ruim, né? Que todos nós temos. Então, ser uma pessoa boa, genuinamente boa, caracterizaria, né, a todos nós de não pensarmos mal do outro, de não ousarmos fazer uma comparação. Acho que a gente ainda está bem longe disso, né? Por isso que nós estamos aqui no planeta de expiações e provas, para que a gente seja testado também nisso, para que a gente aos poucos consiga ver que a questão do julgamento não é algo bom, porque a gente não gosta de ser julgado, mas a gente está o tempo inteiro julgando alguém, né? O tempo inteiro julgando a aparência, né? Julgando lá a idade, a aparência, a parte física, como ela fala. Olha como ela fala no programa Sessão Pipoca, né? Então, todas as pessoas são julgadas o tempo todo, ainda mais agora com redes sociais. A gente não pode falar nada que alguém já vai falar do jeito que você falou, a coisa que você falou, como foi. Então, cada um tem uma forma de lidar com as situações. E o filme também mostra isso, que apesar de serem pessoas boas, também cometem erros. Então, o que fica é que a gente aprende, ou que nós deveríamos aprender com os nossos erros. Né?
com os nossos erros, a gente deveria levar o aprendizado, por mais difícil que seja. A gente fala, não, mas o que eu vou aprender com uma perda e tal, tal, tal. Tá, a partir dali, o que mudou em você? O que você precisou mudar? Quais foram os hábitos que você precisou mudar por causa disso? Às vezes é por causa de uma dor que a gente se torna pessoas mais pacientes, mais resilientes, né? Pessoas que acabam conduzindo a vida de uma forma diferente, comendo diferente, dormindo diferente, se mudando, tratando as pessoas de uma outra forma. Então, tudo isso influencia, né, Damião? Também a gente sabe que fazer o bem, fazer o mal existe, né? Olha, tá ali e o filme, detalhe, sem spoiler para você, sem spoiler, você vai assistir lá para ver o fazer o mal, né? A cena que ela pratica o mal para outra pessoa, e a gente vai lembrar do quê? De Livro dos Espíritos. Pergunta 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? E a resposta da espiritualidade, não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. E aí, Tati, eu estava lembrando, um dia você estava comentando uma historinha, né? Dessas histórias de mal e bem, de um bichinho que tinha caído, acho que lá num poço, e o sacrifício. Conta pra gente aquela historinha, Tati. Ah, não, essa historinha fala de incentivo, né? Que é uma historinha que é facilmente encontrada aí, a história do sapinho que caiu num poço lá embaixo, e daí ele fica se esforçando para conseguir sair de lá, e de repente vem um monte de sapinho ali em cima do poço, e eles começam a falar, vai, pula, tal, e daí o sapinho pula e se esforça, e nada. E de repente eles começam a falar todos, ele não vai conseguir, você não consegue, não adianta você ficar forçando, não adianta. Só que esse sapinho era surdo, ele não ouvia. E daí ele olhava lá para cima, ele falava, olha só quantos amigos eu tenho, todos eles estão me incentivando, eles devem estar falando, vai, você consegue. E então, como ele não ouvia eles falando, você não pode, você nunca vai conseguir sair daí, ele foi, se esforçou, ele tirou forças de onde ele nem tinha, e de repente, ele conseguiu sair de lá. E todo mundo ficou assim, falou, meu Deus, como ele conseguiu? Né? E daí foram lá perguntar para ele, falaram, nossa, como você conseguiu? Ele falou assim, olha, eu consegui graças ao incentivo de todo mundo que estava aqui torcendo por mim. E daí eles viram que é porque ele não estava ouvindo que as pessoas estavam falando coisas negativas dele. Então, a lição dessa história do sapinho é que quando a gente não escuta a maldade do outro, quando a gente não escuta o que o outro está falando, né, negativamente para a gente, né, a gente tem forças de fazer as coisas. A gente consegue. Essa é a mensagem que tem que ficar para todos nós. Gente, obrigada por estarem até aqui com a gente. Eu espero que essa mensagem tenha chegado para você também, que vocês tenham gostado dessa análise espiritual, porque a semana que vem a gente volta aqui com uma nova análise espiritual de um novo filme e a gente conta com vocês também. Um beijo, gente. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.